Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos falar de um dos caras que é chorume garantido, mas que eu acho que eu ainda não reagi aqui no canal, que é o Rodrigo Constantino. É, o Rodrigo Constantino que gosta de falar de economia. Então é isso, né? O Rodrigo Constantino ficou famoso por tomar aquela lapada seca do Ciro Gomes lá. E aí, dá bilhão? Lembra do dá bilhão? Então, Constantino. O vídeo que a gente vai reagir aqui é de um canal chamado Olavo é do Carvalho. Não sei. E o título é Desastre, sinais que a economia do Brasil está em situação crítica. Vamos lá, eu tenho uma avaliação crítica da condução da economia do Brasil e tenho acompanhado os indicadores. Vamos ver o que o Rodrigo vai falar aqui? Vamos ver se a gente vai concordar. Será que eu vou concordar com o Rodrigo Constantino, hein? Será? Outro dia eu concordei, né, até mais do que devia com o Fernando Urich. Mas até que naquele vídeo lá ele não falou o que normalmente ele fala. Mas vamos ver aqui o que o Rodrigo Constantino vai falar e vamos ver se a gente consegue colaborar de alguma maneira com esse debate. Pois bem, e o Brasil? O Brasil vai mal. Datafolha. 41% dos brasileiros veem piora na economia do governo Lula. Até mesmo os tucanos pseudo-liberais que fizeram L para salvar a democracia estão preocupados. E o amor custa caro. O Brasil voltou, isso significa que tem muitas contas a serem pagas, né? E as tarifas dos Correios vão ter que ter um reajuste, então, de mais de 4% a partir do mês que vem. Quer dizer, começou bem, hein, Rodrigo? Então quer dizer que a economia tá mal, porque 40% das pessoas de uma pesquisa estão tendo essa percepção, e porque o Correio, que é um serviço, tá reajustando seus preços. Assim, eu acho que sim, a economia brasileira não tá lá essas coisas não, mas eu acho que você começou mal a explicar isso. Até porque tá havendo uma recuperação do setor de serviços, que é uma das coisas que, segundo os economistas liberais, é um mau indicativo, porque há uma inflação no setor de serviços. O fato é que essa inflação no setor de serviços ela está acontecendo por causa de alguma recuperação da nossa economia. Porque quando há um processo de inflação somado a alto desemprego e retração do PIB, que é o que a gente estava tendo com o Bolsonaro, o setor de serviços não consegue reajustar seus preços. Então ele tem as suas margens encolhidas. Agora, como o setor de serviços todo vem recuperando, parece-me que o Correio aproveitou que é um movimento, né, conjuntural, também está recuperando suas margens. Precisava aumentar a tarifa do Correio? Acho que não. Acho que não. Não sou a favor desse aumento aí, não. Mas isso não explica a crise da economia brasileira que ele está dizendo aqui que está mal. Mas vamos ver se, enfim, está só começando, né? Vamos ver se ele fala alguma coisa que, enfim, dê para a gente comentar. De novo, entregar o amor vai custar um pouco mais caro, mas é com muito amor. Que, afinal de contas, os Correios estavam sendo preparados para privatização com Bolsonaro, e até a musa da privatização, Helena Landau, votou nos estatizantes que querem estatal para todo canto. Porque a gente sabe, né? Gente, assim, eu sou contra privatizar os Correios, tá? Porque tudo que é privatizado piora a qualidade do serviço. Porque enquanto é estatal, o objetivo é prestar o serviço. Quando é privado, o objetivo é o lucro. Então, naturalmente, piora a qualidade do serviço. E segundo que, assim, a estrutura do Correio, se for entregue a uma única empresa, você vai estar entregando um monopólio, né? Pelo menos, se não um ente absolutamente monopolista, mas com alto grau de monopólio, tá, gente? Porque, enfim, os Correios não têm monopólio, tá? Mas tem alto grau de monopólio para um ente privado. Ou seja, mais chance ainda de haver uma deteriorização da qualidade do serviço, porque se você tem um alto grau de monopólio, você não precisa nem entregar uma qualidade, porque você não tem concorrência, ou não tem uma concorrência significativa, abrangente, forte. E você pode botar o preço que você quiser. Então, privatizar o Correio, para mim, significa ter tarifas mais caras e um serviço de pior qualidade. Porque os Correios eles podem não funcionar muito bem, gente, nos grandes centros, em comparação
com as transportadoras. Agora, quando você vai para cidades pequenas, que é a maior parte do Brasil, tá, gente? A maior parte dos municípios brasileiros são pequenos. Aí é incomparável a qualidade dos correios perto das transportadoras. Eu que vivo numa cidade de 50 mil habitantes, digo para vocês, cada vez que eu compro alguma coisa, sei lá, do Mercado Livre, eu fico aqui torcendo para não ser uma transportadora que me entregue, seja o correio. Porque quando é o correio, eu sei que a coisa vai chegar inteira e eu vou receber em mãos. Né? Porque eles vão vir pelo menos 3 vezes tentar me entregar, em horários diferentes. E se não conseguir, eu vou poder ir lá na agência e pegar, vai estar lá tranquilo. Quando é uma transportadora, eles jogam aqui para dentro do pátio. Né? Já aconteceu deles jogarem coisa, meu cachorro pegar e estraçalhar. O correio jamais faria isso. O correio é muito mais rápido, entrega muito mais rápido aqui na minha casa. Você que está assistindo aí dizendo, Humberto, mas nada a ver. Eu moro em São Paulo, não é assim. Eu moro no Rio de Janeiro, não é assim. Eu acho que nos grandes centros a coisa não é bem assim, mesmo. Mas nas cidades pequenas, o correio funciona. E o correio não é só entrega, né? O correio também é banco, né? O correio também faz entregas para o sistema do SUS, importantíssimos. Então o correio é muito importante que ele seja uma estatal. Tá? E a gente tem que defender porque ele pode ser, inclusive, lucrativo. A empresa pública não precisa ser lucrativa. Mas se ela puder não onerar o tesouro, melhor. E hoje, no mundo que a gente tem de e-commerce, o correio só não vai ser lucrativo se não quiser. Tanto é que ele já estava sendo lucrativo, agora voltou a ter prejuízo. Mas não é difícil do correio deixar de ser deficitário, embora ele não precise necessariamente dar lucro. Não é porque pensam nos mais pobres. Spoiler. Pois bem, e por falar nos mais pobres, tá difícil fazer um carnezinho em 12 vezes. Tá difícil, porque a economia não vai bem. E Casas Bahia registra prejuízo de 1 bilhão no 4º trimestre do ano passado. Podia ser um caso isolado, alguma coisa específica da Casas Bahia, mas a gente já mostrou aqui a rede Dia, de supermercado, e vários outros casos de varejo. A situação econômica não... Sim, um dos motivos, gente, tá? É justamente algo que o Rodrigo Constantino certamente defende, que é a política de juros, que está estrangulando o nosso setor de varejo. Está endividando as nossas empresas a uma taxa de juros muito alta, que está impedindo o investimento produtivo, que está cerceando o consumo das famílias. Então vejam, essa política de juros fora do lugar, que o Brasil sustentou a partir da política errada do Campos Neto, colocado lá para administrar esses juros pelo Bolsonaro, com um nefasto projeto da autonomia do Banco Central, que faz com que essa excrescência ainda esteja lá, que está produzindo isso. O principal ator, tá, pela dificuldade do varejo é a taxa de juros. Tá boa. E nem a fiscal, né? A situação não está boa, diz o próprio secretário da Receita, sobre discussão de pautas econômicas no Congresso. Ele diz que é preciso cautela e que o relatório de receitas e despesas, divulgado na semana passada, é um retrato do momento. Olha o retrato do momento. A maior arrecadação para o mês da história. Ou seja, não é um problema de falta de receita. E um rombo gigantesco. Por quê? Porque só aumentam as despesas. Ah, teve 30 bi de precatório, blá, blá, blá. O STF... Mais da metade do déficit. Mais da metade do déficit é precatório do Bolsonaro. Mas assim, qual o problema? O Brasil ele tem um nível de endividamento relativamente baixo. Qual o problema? O problema que a gente tem que discutir, tá, não é um endividamento público. É como que esse endividamento está sendo utilizado. Gente, assim, o Estado tem que gastar para a economia andar. A economia capitalista funciona assim. O déficit público é o superávit privado que as economias buscam. Fazer crescer o PIB. Só que a qualidade do gasto sempre importa. Então a questão não é se o Estado deve ou não gastar. A resposta é deve. A grande discussão é como ele deve gastar. Qual a qualidade do gasto. Beleza? Vamos seguir. O STF decidiu que o governo Bolsonaro ia pagar 90 bi de precatório. Vocês lembram disso? Pois bem. A Gazeta do Povo resume o grande problema, né, no editorial de hoje. O velho hábito estatizante e intervencionista. O PT nada esqueceu e nada aprendeu. O hábito estatizante e intervencionista, embora nocivo e enferrujado,
continua sendo a marca desse terceiro mandato de Lula. Como eu gostaria, né, que fosse isso, né? Eu gostaria que esse delírio aí da Gazeta, né, fosse real. Eu gostaria, porque não é, né, gente? Não é. Né? A gente acabou de ver mais uma empresa estratégica do setor militar sendo privatizada aqui, assim, ninguém da esquerda falou nada. Da esquerda institucional. Né? Foi isso. Privatizaram, deu pra bola, né? E pronto, mas é estatizante. Sei da onde. Esse terceiro mandato de Lula é o Lula inspirado na Dilma, piorado. Então vocês imaginam... Entendeu? É só assim, aí esse cara vem falar de economia. Tipo assim, ele não trouxe nenhuma explicação sobre economia, não trouxe nenhum dado significativo. São só afirmações tiradas do cu dele. Tipo, o Lula tá inspirado na Dilma. Nossa, isso é ciência, cara. Isso é ciência. Lula inspirado na Dilma. Um Lula que aprovou uma regra fiscal altamente restritiva, né? Que prometeu acabar com o teto de gastos e botou outro no lugar. Esse é o gastador, agora, estatizante. O que vai acontecer? Eu não tenho a menor dúvida que vai dar muito errado. Eu não tenho a menor dúvida. E às vezes o mercado leva um tempo, né? Até se tocar. A revista Economist botava Cristo Redentor alçando voo, as pessoas se encantavam, a Dilma gerentona, e eu olhava o mapa de voo e falava, o único voo possível disso é o voo de galinha, atabalhoado, barulhento, pouco alcance e acabando muito mal. Mas assim, eu acho que a economia brasileira não tá lá essas coisas mesmo. Eu acho que até nós tivemos alguma melhora, porém o quadro para o futuro não é dos melhores. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal. Agora tá vindo muito investimento estrangeiro aqui, né? Justamente em função de alguns projetos do governo, como por exemplo o setor automobilístico. A gente tem coisa aí de 100 bilhões de investimento prometido a partir dos programas do governo, né? Então eu não sei, essa história aí de tirar os dólares daqui, bom, pode ser que tenha gente tirando dólar daqui. O fato é que isso não é reflexo ainda no nosso mercado. Né? Até algum otimismo, tá? Momentâneo. Pois bem, não é só a economia, não é só o lado fiscal que está degringolando, é todo o resto. O governo Lula escolheu a Choquei para campanhas contra a desinformação. Acreditem se quiser, o Brasil virou o país da piada pronta. Página do Ministério da Saúde. Aí assim, isso aí não é bem verdade, tá? Assim, parece que, né, a Choquei virou o porta-voz do governo, não é bem verdade, embora eu acho que existia ali, né, acho que esse vídeo aqui já deve estar um pouco datado, né, alguma situação aí, mas eu vou dizer o seguinte, tá trabalhoada, tá, a comunicação do governo, complicada a coisa da comunicação do governo, né, e parece que é uma coisa que, assim, o PT não aprende, assim, já se falou em outros momentos, em outros governos, PT perdeu o bonde da internet ali, de adaptação, né, a essa nova dinâmica de comunicação, e até agora não conseguiu. E quando tentou alguma coisa, tentou pegar algumas coisas que surgiram na eleição, tipo a Choquei. Tá? Mas não é por aí também, tá? Olha, eu concordando parcialmente com o Constantino aqui, tá? Embora não seja verdade o que ele tá falando, a comunicação do governo tá falhando, sim. Agiu 17 vezes com um perfil conhecido por disseminar fofocas e nas redes sociais. Esse é o verdadeiro gabinete do ódio. Essa é a verdadeira milícia digital. Mas a gente sabe que a esquerda no Brasil tem apenas um discurso, uma narrativa pronta, e eles acusam os bolsonaristas daquilo que eles enxergam. Pior que não tem nada análogo ao gabinete do ódio na esquerda, não tem. Tem muita coisa ruim, tem, mas nada análogo, com farta documentação, com financiamento, enfim, com as provas todas que estão nas investigações, que você está enrolado, inclusive, tá? Não tem nada análogo, tá? E é isso, é só eles dizendo que tem, mas não tem. Tem algumas barbeiragens, tá? O caso da Choquei é um deles, mas nem se compara. Diante de um espelho. E aí a gente olha, né, essa polarização e fala assim, como é que estão os isentões? Olha, ele andou me mencionando aí, e eu fiquei até meio assustado, porque ele falou, eu não sigo, eu tô bloqueado, eu não entro. Me mandam. Tem um grupo lá que tem uma turma que
me manda de vez em quando as coisas dele, eu falo, por que lembraram que esse cara existe? Mas por que eu mostro aqui de vez em quando? Porque é um retrato que sempre cai para a esquerda, né? Olha, esse é um grande momento para comentaristas e analistas políticos. Eu acho que ele está pedindo emprego a alguém. Muita coisa importante acontecendo no Brasil e no mundo. Fuja dos ensaboados, dos que tocam a bola para o lado, dos burocratas e das marmitas de político. Mas, meu Deus do céu, ele está se descrevendo. Cara, eu não sei quem é esse cara aí, mas só o que tá me chamando a atenção é que o vídeo já passou da metade, né? Constantino se apresenta como economista, que fez faculdade de economia e não foi na Unicamp, e não tem nada de economia. Listou o caso das Casas Bahia, que tá todo enrolado, tem escândalos e tem vários problemas de administração na Casa Bahia. Citou o aumento da tarifa dos Correios. E depois disse que o Lula tá igual a Dilma, estatizante. Entendeu? Aí depois esses caras perdem todo o crédito, porque nenhum economista nem de direita dá crédito pro Constantino. E aí eles não sabem por quê, gente. Ah, eu sou economista, cara. Eu sou economista e não fui na Unicamp. Tá, mas e aí? Era pra ser um vídeo de economia. Você não falou porra nenhuma de economia. Você não conseguiu, você não apresentou nenhuma construção, nenhuma linha de raciocínio, nenhum dado, nada. O vídeo é um vazio completo, apenas pra ele dizer que odeia o PT, que odeia o Lula. Entendeu? Sei eu quem é Alexandre Borges, Constantino. Ele tá descrevendo ele tá descrevendo a turminha do MBL. É hora de ter posição, opinião e coragem. Recomendo aquele que não tem coragem para ter nenhuma opinião que divirja do sistema, ou da Verinha, ou do Alexandre de Moraes. Que corajoso que é o Alexandre Borges. Olha, eu trago isso à tona para mostrar como é que funciona. Ele não percebe que ele tá denunciando ele, ao recomendar gente independente com coragem que não fique tocando a bola pro lado. Incrível. Bom, ao contrário do mestre Guzzo. Esse tem coragem e independência. Aprende, viu, Borges? Ficar tentando copiar a Vera Magalhães ou Reinaldo Azevedo só vai te levar pro lixo da história. Aliás, acho que você já tá lá, né? Agora que sabemos quem matou Marielle, a esquerda ficou muda. Essa é uma constatação um tanto evidente, mas a mídia... Não, cara, tem evidência nenhuma. Aliás, assim, a gente já tinha, inclusive, a maior parte das informações que só ficaram mais ricas em detalhes. Porque aquilo que se teve como desfecho até então, no caso dos irmãos Brazão serem os principais responsáveis, os mandantes, a gente já tinha, inclusive, essa informação de maneira mais precária, mas já tinha. E não muda nada, tá, gente? Não muda nada, porque assim, o fato novo foi a questão do delegado, ou dos delegados, porque parece que não era o único, né? Tem mais aí para ser investigado. Acho que foi o fato novo. E o ponto, senhor Rodrigo Constantino, tá, é que a resolução do caso não isenta o Bolsonaro. Não isenta o Bolsonaro. Não isenta os filhos do Bolsonaro. Tem muita coisa a ser explicada. Muita coisa a ser explicada. Envolvendo ainda a família Bolsonaro. E eu, sinceramente, acho que o Bolsonaro não foi o mandante, não. Nem ele, nem os filhos dele. Agora, a gente já tem um conjunto razoável de evidências a serem investigadas que dão conta do quê? Dão conta de uma possível atuação do presidente Bolsonaro e dos seus filhos para ajudar a atrapalhar as investigações. E qual seria o motivo desta possível ação de atrapalhar a investigação? A gente sabe que o que motivou, segundo o que revelou a Polícia Federal, o assassinato da Marielle, foi a especulação imobiliária, a grilagem de terras em áreas de milícia do Rio de Janeiro. A gente já tem informações sobre a atuação da família Bolsonaro nesse ramo. Havendo uma investigação maior do grupo dos Brazão, é possível que se encontre maiores ligações nas atividades criminosas da milícia envolvendo o setor imobiliário do Rio de Janeiro com a família Bolsonaro. Porque a gente sabe dos 51 imóveis, dinheiro vivo, a mansão
Brasília mal explicada, uma série de coisas mal explicadas envolvendo o mercado imobiliário. Então não seria estranho a gente imaginar que, pela ação dos bolsonaros em tentar frustrar as investigações, possa haver alguma ligação dos negócios da família Brasão com os negócios da família Bolsonaro. Então, assim, a esquerda não tá quietinha, não, porque, assim, diferente da direita, a gente gosta mais de trabalhar com a realidade. E a gente estava apontando um possível envolvimento do Bolsonaro diante da materialidade, dos indícios que a gente tem. Né? A pressão sobre o porteiro, o Carluxo indo lá, tendo ação de macular, inclusive, coisas que podiam ser utilizadas como provas no processo. Agora a gente já sabe que foi o tal delegado que inventou, por exemplo, né, o suposto namoro do filho do Bolsonaro para justificar as ligações para casa lá do assassino. A gente sabe das constantes mudanças entre os condutores das investigações, muitas delas promovidas pelo próprio Bolsonaro. Então a gente já tinha várias evidências para entender que é possível que exista alguma ligação entre os Bolsonaros e o crime. Isso não acabou com aquilo que a PF divulgou. Aliás, isso abre flanco para uma série de investigações nesse sentido que eu tentei dizer aqui. Então a esquerda não está quietinha nada, a esquerda está apontando isso, e a esquerda sequer foi pega de surpresa, porque aquilo que já vinha sendo feito em termos de investigação, que a gente estava tendo acesso, já indicavam que os maiores suspeitos eram de fato os Brasão, e justamente por causa da questão imobiliária em terras de milícia que a Marielle estava batendo contra. Tá? E além da questão da própria Marielle bater contra, a gente tem que lembrar a história do Freixo, a relação do Freixo com a Marielle, e também no sentido de também atingir o Freixo. Finge que não aconteceu isso. Por quê? Porque a mídia é parte da turma que bateu o bumbo por 6 anos. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? E todos os outros. Vocês estão preocupados com quem matou? Só um pouquinho, não era para investigar quem matou a Marielle? Não era para investigar? É isso que o Constantino está dizendo? Porque se a mídia cobrou, essas pessoas não era para investigar. Por que não era para investigar? Não entendo isso aí. Toninho do PT? Vocês estão preocupados em quem matou o César Daniel? Ó, tudo isso aí já foi descortinado. Toninho do PT, César Daniel, entendeu? Isso aí é o que circula no WhatsApp bolsonarista cada vez que se perguntava quem matar Marielle. Eles desvirtuavam para questões que já foram investigadas. Que já foram solucionadas. Crimes datados de décadas atrás que já foram investigados, que a gente já sabe começo, meio e fim. Tá? É isso. Agora o que ele vai falar agora? Deixa eu ver. Deixa eu usar meu dom de Apolo aqui. Vai falar do Adélio. Vai falar do Adélio. Vocês estão preocupados em saber se alguém mandou matar a Teori Zavascki, Roger Anielli? Vocês perguntaram quem mandou matar Bolsonaro? Vocês não podem... Não sei, o Bolsonaro devia ter perguntado, porque ele não recorreu, né? Não recorreu. Isadora vem com essa. Ah, mas quem é que mandou matar o Bolsonaro? Tá, então por que o Bolsonaro e seus advogados não quiseram levar adiante o processo? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Por quê? Eu, assim, questão da facada lá de Juiz de Fora é um dos episódios mais nebulosos da nossa história política recente. Tá? E o fato do Bolsonaro não querer investigar, para mim, diz alguma coisa. Pode acreditar que foi um lobo solitário ligado ao PSOL. Adélio... eu não acho que foi um lobo solitário. Né? Não tem nenhuma ligação com o PSOL. Tá? Ah, porque tinha uma ficha, isso aí. Qualquer um pode fazer isso aí. Tá? Para mim, a ligação mais evidente e mais esquisita é a presença do Adélio num clube de tiro em Santa Catarina que era frequentado pelos bolsonaros antes do crime. Isso para mim é muito mais esquisito que a ficha de filiação do Adélio no PSOL. Só que tem muita coisa esquisita em toda essa história. Tá? E uma outra, por que Bolsonaro não recorreu? Né? Vocês entenderam? Tipo assim, a Marielle morreu. Ela foi executada, foi um crime político. Levaram junto ainda o motorista que estava com ela. Aí não é para investigar. Aí porque se investiga, se fala que mas quem é que mandou matar Bolsonaro? Poxa, nem o Bolsonaro recorreu para que o processo continuasse. E mesmo que tivesse recorrido, que isso tivesse que ser investigado, e eu acho que tem que ser,
muito bem investigado, todo o processo. Então, quer dizer que não tem que investigar quem é que mandou matar a Marielle. E, de novo, o cara não tá falando porra nenhuma de economia. Entendeu? Eu não sei pra que esse cara tem um diploma. Entendeu? Por que ele trabalha? Se ele não é capaz de construir, tá? Um conteúdo sobre economia, sendo que é aquilo que ele está se propondo aqui, falar da economia brasileira, que segundo ele está um desastre. Ok, eu acho que não está bem, vamos conversar sobre isso. Não, ele não consegue fazer isso. Que teve depois banca caríssima de advogado indo de jatinho defendê-lo. Vocês não podem acreditar que ele era um maluco sozinho. Eu não acredito também, eu não acredito. Agora a gente tem que entender por que que há tanto assédio em cima da figura da Adélio. Eu concordo aí com o Constantino. Tem que investigar melhor essa história. Só me incomoda o fato do Bolsonaro não ter feito nenhum esforço para que isso acontecesse. Teve até carimbo com o nome dele para Câmara dos Deputados para criar um álibi. Mas vocês não tinham curiosidade de saber quem mandou matar Bolsonaro. Então ficaram 6 anos. Quem mandou matar Marielle? Aí responderam. Aqueles caras lá ligados ao Eduardo Paes, a turma do PT, o Brasão. Não, cara, não. Que mentira é essa? O Eduardo Paes, foda-se, não tô nem aí. Vai ligar a turma do PT? Caralho, mano. Que um dia foi, até o Bolsonaro já declarou voto no PT há anos atrás. O dado concreto da realidade é aquilo que a gente viu na última eleição. O Chiquinho Brasão em cima, né, do carro lá na carreata com o Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro. Esse é o dado real, tá? Esse é o dado real. Tá? Chiquinho Brasão fez campanha para o Bolsonaro ajudou na campanha do Brasão. Esse é o dado. Tá? Ah, mas que se um dia eles apoiaram porque estavam no MDB na época, e o MDB estava com o Lula, é aquilo que eu disse. Se a gente vai olhar para o passado, até o Bolsonaro também já declarou voto no Lula. Silêncio. Descobriu-se, então, que foram 2 políticos e um peixe graúdo da polícia do Rio de Janeiro, que é um estado largado às traças, dominado pelo crime, narco-estado. Né? É isso, exatamente. Aí vamos concordar. A milícia, né? A milícia disputa com o tráfico. Né? A milícia, homenageada tantas vezes pelo Bolsonaro, é que está no centro da criminalidade do Rio de Janeiro. Né? A milícia dos milicianos, vizinhos do Bolsonaro, do mesmo condomínio, né? Que ele já botou no seu gabinete trabalhando, que seus filhos já botaram no seu gabinete trabalhando. O filho do Bolsonaro botou a mulher do chefe do escritório do crime a trabalhar no seu gabinete. Isso é a criminalidade. É isso aí que tem no Rio de Janeiro, alimentado pelo Bolsonaro, que homenageou tantas vezes milicianos. Muito bem. Pode ser o Brasil de amanhã, se nada for feito, se continuar o PT e o STF no poder do jeito que estão. E as ligações dos políticos estão do lado oposto do que bateram durante 6 anos. Na esquerda. Isso é mentira, descarado. Todos eles estão no grupo do Bolsonaro, junto com as milícias, junto com a direita, com a extrema-direita. Bolsonaro fez campanha para eles fizeram campanha para o Bolsonaro. Esqueci o que ele está dizendo, que isso aí é pura e simplesmente mentira, né? Num vídeo que era para ser de economia, né? Ele está falando do assassinato da Marielle. Esse é o economista bolsonarista. Um dos denunciados aparece lá com o Flávio, mas era o mesmo que fazia a campanha para Dilma Rousseff. E era secretário de Eduardo Paes até ontem, basicamente. Que sucedeu o Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão, mas livre, leve e solto, e companheiro do Lula. Então, meus amigos... Essa coisa, a política de conciliação do Lula faz com que os petistas tenham que ouvir esse tipo de coisa e ficar quieto, porque o que o PT fez no Rio de Janeiro, quando teve poder político para fazer diferente, né, é isso, né? A gente não conseguiu construir nada minimamente de esquerda no Rio de Janeiro. No máximo aquilo que a gente viu surgir no Leblon ali, que já passou do seu melhor momento, não conseguiu nada, a não ser eleger alguns parlamentares combativos, bons parlamentares, etc., mas sequer chegou perto, tá, de ganhar uma eleição do executivo no Rio de Janeiro. Né? E o PT tem culpa nisso. O PT tem culpa nisso. O PT tem culpa no Cabral, tem culpa no Eduardo Paes, o PT tem culpa nisso. Ficou ruim para a narrativa? Pior para os fatos. Tira da equação. E claro, tudo isso com muita suspeita de cortina de fumaça. São os mestres
da cortina de fumaça. Quando eu era moleque, eu via filme de ninja. É. Aí tinha aquele ninja, sempre jogava aquela bolinha de fumaça e sumia. É o PT, com a ajuda da Globo. É a Globo, cara, a Globo petista. É a Globo petista, gente, é a Globo petista, né? É o Estadão petista, né? É isso aí, é o Estadão petista, a Globo petista, é isso? A Folha petista, tudo petista. Mas tá bom, chegamos no fim. Chegamos no fim, foi doloroso, pior do que eu imaginava, tá? Saiu daqui envelhecido, mas se você chegou até o final, dá uma moral pra nós. Deixa um like, te inscreve se não é inscrito, tá bom? E se puder, colabora com a manutenção da nossa programação. Todas as formas para fazer isso vocês encontram aqui no nosso comentário fixado, beleza? Então tá, moçada. Era isso hoje, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.